Valeu, o prazer é meu, obrigado pelo convite. Eu acompanhei realmente as notícias e a proposta salta aos olhos, né? Você tem aí um candidato que está prometendo uma injeção de 5,5 bilhão de reais no clube, é muita coisa. E aí uma dúvida que pode surgir primeiro, que empresa que é essa? Que é uma holding? Então acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Antes de mais nada, você comentou do nome, né? Tem banco no nome, mas conforme as minhas consultas, eu não encontrei uma licença no Banco Central para atuar de fato como banco. O que a empresa segue é operando no segmento mercantil, que também é conhecido como factoring. Basicamente, consiste em você emprestar dinheiro para o seu cliente na troca do direito de receber as dívidas ao longo do tempo desse mesmo cliente. Isso é muito comum no mercado financeiro, existem investimentos como CRAS e CRIs, que são certificados de recebíveis do agronegócio, certificados de recebíveis do setor imobiliário. Então, guardadas as devidas proporções, é mais ou menos aqui que a gente está. Então, um exemplo para ficar mais fácil: imagina que uma determinada empresa tem um compromisso de receber de um cliente dela R$ 1.000 ao longo de 2 anos, R$ 10.000 ao longo de 2 anos. Mas ela precisa de caixa agora para movimentar os negócios dela. Ela não quer receber 10 mil ao longo de 2 anos por mês. Então ela aceita receber de imediato um pouco menos para ter essa movimentação agora, e aí a holding ela pega o valor cheio da dívida. Então você recebe de imediato um pouquinho menos do que você receberia se esperasse ao longo do tempo para ter essa movimentação hoje. Eventualmente o tempo é fator crucial para os negócios daquela empresa. Vi também aqui um pouco, né, sobre o histórico do André Castro e vi que ele é uma pessoa envolvida no mercado financeiro. Ele é sócio da Alta Vista, que é um escritório autônomo pela XP Investimentos, então, de fato, ele parece ter alguma relação com clientes alta renda, clientes private. Mas falando da GSP especificamente, eu tive alguma dificuldade de encontrar informações um pouco mais consistentes a respeito desse grupo. O site eu achei um pouco fraquinho, não vi nenhum balanço público, é uma empresa LTDA, né, limitada, diferente das SAs, as sociedades anônimas, que tem alguma facilidade um pouco maior de encontrar balanços e informações públicas. No caso da GSP, eu não encontrei os números. Então, por enquanto, o que eu consigo antecipar para vocês um pouco é isso. Não é um banco, é uma factory, não encontrei números, então eu vejo que está muito no âmbito aqui da barganha, né? Vem um discurso um pouco abrangente, salta aos olhos. Não conheço a reputação do André Castro, né, ao longo da vida dele no Corinthians, mas se ele tem uma boa reputação e vem com um discurso como esse, pô, é de despertar uma curiosidade, certamente. Sem dúvida nenhuma. O que mais surgiu na cabeça do corintiano desde que o nome do André Castro começou a ser ventilado como um dos candidatos às eleições indiretas é a curiosidade, porque você fala da reputação dele, a verdade é que a gente não o conhece muito bem. Ele é um cara que, apesar de ter participado ativamente da vida interna política do Corinthians, pro público ele nunca foi muito conhecido. Então, justamente por conta disso, a gente acabou ficando com mais dúvidas ainda em relação ao que ele falou. Você trouxe pra gente o que é uma factoring, né? Que nos termos mais contextualizados da coisa. Em resumo, só pra ver se eu não tô muito perdida. É quase... Não dá pra dizer que é um empréstimo, mas é como se você tivesse alguém... Essa empresa gerenciasse uma dívida que alguém tem com você, é isso? Exatamente. E, eventualmente, isso pode ser também... porque você tem uma extensão de possibilidades, né? Mas isso também poderia ir até mesmo ao direito de receber uma parte dos ingressos do Corinthians, dos jogos em um determinado número de anos, por exemplo. Faça um aporte no clube mediante a um direito de receber parte da receita durante tanto tempo. Poderia ser mais ou menos nesse sentido. Então, você tem também a comunicação lá na carta, que é bem genérica, mas também a comunicação de que esse aporte deve vir por tranches. Não fica claro quais são os gatilhos dessas tranches, então só o fato do André ser eleito como presidente já seria um gatilho para esse aporte de 500 milhões? Me parece meio vago. Ainda há pontos aqui a serem esclarecidos para o dinheiro circular. Afinal de contas, é um belo dinheiro e isso não vai
circular no clube sem uma boa gestão de risco por parte da GSP. Isso, claro, partindo do princípio que essa é realmente a proposta firme, que é realmente isso que vai acontecer. Aproveitar que você falou sobre a carta, eu queria entender um pouco sobre a validade disso, né? Porque quando foi indagado sobre isso ontem, o André mostrou assim a carta e falou: isso aqui é importante para quem trabalha no mercado financeiro, isso aqui não é brincadeira. Então eu queria entender qual a validade exatamente daquela carta que ele mostrou para a imprensa ontem na coletiva. Olha, sinceramente, eu não consigo ver muita validade. Eu vejo mais como uma movimentação de campanha política. Porque eu poderia agora mesmo pegar uma folha, assinar, isso não necessariamente iria me obrigar a realizar um movimento, ainda mais um documento tão genérico como o que foi apresentado. Porque lá cita que existe um plano de negócios, mas não foi aberto ao público quais são esses detalhes desse plano de negócios. Então, aqui do meu lado, eu questiono a validade jurídica desse documento. Eu entendo que ele tem um peso de campanha política, né? Porque está acontecendo isso, uma eleição interna. Então, eu coloco um pouco mais nesse lugar do que realmente algo fundamental, algo oficial que é firme. Se ele for eleito, vai acontecer o aporte, porque tem essa carta. Eu não consigo ver dessa forma. Aproveitando, você respondeu da questão da LOI, que ele chama, né, Letter of Intentions, ele fala que caso a GSP, né, vou colocar como a GSP porque teoricamente ela seria uma holding, nesse caso já vou te pedir inclusive até para explicar o que é uma holding, mas ele fala que no caso, pela grandeza da empresa, por se colocar como um banco, o não cumprimento dessa carta de intenções geraria algumas consequências graves para a empresa. Então, essas consequências acabam sendo muito mais no campo da palavra do que no campo jurídico. Correto. No mercado financeiro, a gente tem alguns riscos mais comuns inerentes aqui ao dia a dia. Risco de mercado, risco de crédito, mas existem outros riscos também que são importantes, mas não tão mencionados como o risco de imagem. Então, acredito que ele esteja se referindo mais a esse tipo de risco. O banco assumiu o compromisso, se ele não cumprir o compromisso que ele assumiu frente ao seu cliente, frente a uma sociedade, isso machuca a reputação daquela instituição. Eu falei banco aqui de forma muito mais fazendo referência ao nome da empresa do que afirmando que a GSP é um banco de fato. Como eu comentei, uma sociedade mercantil conforme a natureza do CNPJ da empresa. Mas eu entendo que no que diz respeito a compromisso, o risco é muito mais esse. Poxa, falei que ia realizar um movimento e agora com as condições favoráveis eu recuo. Isso machuca a reputação da instituição. Esse CNPJ eu vi que ele existe desde 2010. Então, eu não conheço de perto a GSP, mas se for uma empresa com grande reputação no meio que ela está operando, eventualmente isso pode ir para realmente uma dúvida para formalizar contratos futuros. Então, fica um pouco aqui. No que diz respeito à holding, que você comentou, a palavra diz muito, né? Carregar. Então, é muito uma forma de organização. Existem holdings de diversas naturezas, com o intuito de organizar um patrimônio de uma família muito grande, com o intuito de organizar diversas empresas para facilitar a gestão. Então, é comum que um determinado grupo que atua em vários meios diferentes da sociedade, do mercado, precise ter mais de um CPF por conta de regulação, legislação. Então, o CNPJ. Então, o CNPJ que opera no setor agro não é o mesmo CNPJ que vai operar no setor de logística, por exemplo. Mas os controladores, os sócios que mandam no negócio são os mesmos. Para facilitar toda essa administração, aglutina-se tudo em um único CPF, que é a holding. Então, a holding é como se fosse um guarda-chuva para organizar a gestão de todas essas empresas. É basicamente isso. Perfeito. A analogia do guarda-chuva acho que foi a mais tranquila pra gente conseguir entender, né, Poggi? E eu queria entender... Desculpa, que às vezes eu avanço na técnica e não, é bom você me ajudar aqui com esse... Isso foi bom. Imagina, tá bem didático. O pessoal tá elogiando no chat até. Sim, tá bem didático, tá dando pra entender direitinho. É porque, assim, o termo holding, ele gera algumas interpretações, né?
Ontem, o que o André Castro falou foi que era uma empresa que captaria outros parceiros para conseguir fazer esse aporte. E tava faltando esse entendimento de como fazer essa captação, né, Podi? Sim. Tinham pessoas que estavam achando que iam entrar, tipo, 5, 6 empresas ali no Corinthians. Não, mas na verdade vai ter uma holding, que é meio que o guarda-chuva, como muito bem explicou o Guilherme. Eu queria entender agora, Guilherme, você trazendo termos técnicos e também a sua opinião, quais seriam as contrapartidas? Porque como você citou muito bem, não é um banco, né? Não é como se o torcedor corintiano pudesse abrir uma conta no GSP, porque não é um banco. Então, na sua opinião, quais seriam as contrapartidas para esse contrato que, como disse o André, poderia chegar a 5,5 bi? De fato não é um banco, como a gente comentou há pouco, né? Se você pegar o CNPJ frente ao Banco Central, não está configurado como banco. É uma empresa que atua em outro segmento. No mercado financeiro, a gente sempre busca balizar essa equação de risco-retorno. Então, se eu for investir o meu dinheiro em alguma empresa, em algum negócio, eu preciso minimamente mensurar os riscos que eu estou me expondo e também mensurar a perspectiva de ganho que eu vou ter nesse lugar. Então, a gente pode fazer alguns devaneios aqui, porque realmente as possibilidades são muito grandes, né? Alguma participação em patrocínio, alguma participação na receita do clube através dos ingressos dos jogos, como eu comentei. Eu acredito que as possibilidades seriam variáveis, está muito amplo, está muito aberto, é difícil tentar costurar algo muito concreto aqui. Mas pensa que tudo que gera alguma receita para o Corinthians poderia ser alvo de algum desejo da GSP. Então eu coloco meu dinheiro aqui, em troca você permite minha participação nessa fonte de receita do clube. E aí vai balizando. Eu vi que o plano era investir de uma maneira bem abrangente no clube, né? Iniciando algumas intervenções no estádio mesmo, e aí começando por aqui, né? Justamente por estarmos falando do estádio da Neoquímica, a gente está próximo à questão da bilheteria. Se em algum outro momento o investimento for em marketing, por exemplo, é coerente que, estando próximo do setor de marketing, alguma receita decorrente a campanhas e anúncios. Então, me parece que, a depender de onde o dinheiro está indo, pode ser exigida uma contrapartida maior ou menor pelo investimento. Aproveitando, você citou a questão da holding, que é como se fosse um guarda-chuva. É a holding que vai realmente orquestrar as demais empresas, né? Não é como se, por exemplo, fossem surgir 10 empresas nessa holding que farão um aporte de até $1 bilhão e aí todas elas possam separadamente exigir alguma participação em algo do Corinthians. Seria a holding apenas. E aí a holding faria a distribuição. A holding é a representante dessa organização toda. Então, quando o André comenta a palavra parceiros, a gente até poderia vincular a palavra parceiros com os sócios da holding, as empresas dentro desse guarda-chuva. Então, imagina que parte do dinheiro vai vir da GSP Agro. Não é a GSP Agro que vai determinar a sua exigência, ou então uma outra GSP Mineração, que também tem GSP Mineração. Isso vai estar sendo orquestrado pela holding. A holding que vai ser a organizadora das demandas desse empréstimo, desse investimento, vamos dizer assim, vamos colocar investimento, me parece aqui um termo um pouco mais adequado para a nossa conversa. Mas, sim, todas as demandas serão centralizadas na holding, que aí seja vindo o recurso das outras subsidiárias que ela tem no guarda-chuva, ou até mesmo de outros clientes que ela pode ter na operação, tudo isso vai ser centralizado na holding, e a comunicação com Corinthians vai ser através dessa entidade. E não vai ficar truncando várias empresas e vai ter várias demandas separadamente. Isso seria estranho, por assim dizer. Mais coerente é realmente vir a demanda da holding. Perfeito. Uma outra pergunta nesse sentido ontem o André Castro deixou muito claro que não é a GSP Investimentos que vai fazer esse aporte sozinha, vai depender dessa captação de parceiros e tal. Existe a chance do Corinthians, mesmo que o André Castro seja eleito, nunca ver um centavo desse dinheiro porque os fundos não foram captados?
Não vejo por que não, é uma aposta no limite, né? Não tem realmente uma formalização que implique em punições pelo não cumprimento dessa promessa. A gente tem uma intenção, a gente está vendo o André Castro se expor com relação à sua reputação, com relação à sua expertise, então ele está colocando isso como uma moeda de troca. Eu tenho essas conexões, esse networking que eu tenho é o que eu posso oferecer, e esse meu networking é muito forte a ponto de, se eu for eleito presidente do Corinthians, eu consigo vir acompanhado de um aporte financeiro relevante no grupo. Mas eu entendo que para por aqui, no âmbito da narrativa, do discurso. Então eu não tenho aqui uma visibilidade de punições, de questões punitivas de fato, se isso não for acompanhado. Realmente, eu estou visualizando aqui dessa forma, uma argumentação para fortalecer a imagem do André Castro como um candidato importante para o clube, dadas as suas qualidades e suas promessas que ele tem feito. E assim, mesmo com a não autorização do Banco Central a podermos chamar eles de banco, o André fala que é um banco e a própria GSP se identifica como um banco. Qual a argumentação você acha que eles usam para se denominarem como um banco? Porque aparentemente não é, né, Guilherme? Aparentemente não, no limite mesmo não é, né? Literalmente não é. Se você pegar o registro do CNPJ da GSP, Sociedade Mercantil, estava com ele aberto até agora há pouco, a gente observa que ela está cadastrada com uma outra aqui. Os KNAIs são importantes também de ver, tem o patrimônio, uma sociedade que existe desde 2010, aparentemente, pelo que eu vi aqui. Então, nome fantasia, Bank of Assets, mas ela faz aqui, ó, razão social, gestão de crédito e desenvolvimento mercantil. Isso daqui é interessante ver, porque a razão social do CNPJ da raiz não tem banco no nome. GSP, Gestão de Crédito e Desenvolvimento Mercantil Limitada. Tem um endereço sede em Goiânia. Se você observar aqui as atividades econômicas, Sociedade de Fomento Mercantil, KNAI 6491-3-00, que é a dinâmica que eu comentei. Ela empresta dinheiro em troca do direito de receber dívidas ao longo do tempo. Então eu entendo que a empresa se projeta como um banco muito mais por conta de marketing, porque no limite não é essa a atividade principal, a atividade fim da empresa. Perfeito, isso é bem importante. Isso é bem importante. Era uma dúvida que estava surgindo bastante, assim. E assim, você como trabalha no mercado financeiro, deve ter acesso a esses dados, né? Imagino talvez até que pelo CVM, desculpa. A gente tem acesso ao qual é o real capital dessa empresa, porque eles prometem um aporte alto. Mesmo como os parceiros, a gente tem como ter acesso a isso? É um capital que justifica esse tipo de movimentação? Olha, as informações que eu tenho acesso são as mesmas que vocês têm, que todos nós temos, que são as informações da receita, do faturamento da empresa. Eu posso muito bem ter um capital social declarado 10 anos atrás e nunca ter feito uma alteração no contrato social. Então, hoje a GSP, ela pode ter um capital muito diferente em comparação ao do início das atividades da empresa. Então não é conclusivo, eu não consigo responder se o que ela está prometendo de investimento é compatível com a realidade do ecossistema da GSP. Perfeito. Pode ir? Pode seguir. Eu vou para mais uma aqui, que é só para... Essa a gente pode até usar para encerrar, porque eu não quero tomar muito seu tempo. E essa é importante, né? E essa é importante. E aí eu vou abrir pra Elo e pro Miguel também fazerem perguntas. Peço até desculpa pros dois, a gente montou um roteirinho. Manda bala. Mas a questão é a seguinte. Você que tá acostumado com o mercado financeiro, o Corinthians hoje tem uma dívida de 2,4 bilhões de reais. Como que o Corinthians pode se reestruturar efetivamente para conseguir, eu não vou nem falar zerar a dívida, mas para conseguir ser uma instituição funcional e ir sanando essa dívida aos poucos? Bom, nesse tipo de situação, se a empresa não tem uma perspectiva de
virar o jogo por conta própria, com as suas próprias atividades, o caminho mais coerente seria captar recursos de alguma outra fonte. No mercado financeiro existem formas de fazer isso, emitindo uma dívida, abrindo capital na bolsa. Então você vende a história e se o mercado comprar a história, comprar a perspectiva de lucro, de sustentabilidade daquela companhia decorrente àquele aporte que ela está precisando, aí ela vai ter mais ou menos sucesso no mercado. Inclusive, se eu não me engano, teve uma dívida circulando da Arena Corinthians mesmo. Eu acho que era uma debenture, era alguma emissão vinculada ao setor imobiliário, realmente da... Não lembro se era a Arena MRV ou Arena Corinthians, mas eu já vi alguma coisa circulando nesse sentido. Então, o caminho no mercado financeiro, se a gente for olhar para essa ótica, para reestruturar uma empresa, seria um investidor no Corinthians, que é um pouco a proposta de que o André está trazendo, né? O Corinthians está endividado, está precisando desse aporte e eu, com minhas conexões, consigo garantir esse aporte através da GSP, que a gente já elaborou ao longo do programa. Mas é isso, ou a empresa capta uma dívida e aí ela alavanca, né? É o que a gente fala, pô, a empresa está alavancada. Por quê? Porque ela assumiu uma dívida maior em troca de um recurso agora, no curto prazo, para trabalhar, para fazer seus projetos, e a perspectiva é que se a dívida tem 10 anos, sei lá, no ano número 5 ela já está numa situação diferente, consegue ir gradativamente e caminhando para um cenário de sustentabilidade econômica e ir pagando as suas dívidas e gradativamente gerando receita. Então, é um processo lento. Você tem duas formas de captar dinheiro, basicamente. Ou através de ações ou através de renda fixa. O conceito de ação é o conceito de sociedade. E o conceito de renda fixa é o conceito de dívida. Então, existem alguns caminhos possíveis, que seriam esses os mais comuns. Tem os empréstimos com banco, então, veja, dívida de novo, né? Precisa realmente ter esse aporte a depender da fragilidade da empresa. Se ela está muito estrangulada, o aporte é importante para ter uma mudança na história, uma mudança na trajetória.